melhorar. Com Vamos certeza. chegar lá. Tá, vamos fazer a prece primeiro, né? Aí a Sim. gente faz a prece antes da página. Lúcia, faz a prece então. Senhor Jesus, nosso mestre, agradecemos, Senhor, mas essa oportunidade de estudo, Senhor, que tanto nos esclarece, Jesus. Pedimos pelos irmãos presentes, pelos irmãos que ainda vão chegar, pedimos pelo nosso estudo, Senhor, que ele possa transcorrer na tua santa paz. Muito obrigada, Jesus, graças a Deus. Essa prece, Senhor, pedimos permissão para começar o estudo da noite. Graças a Deus. O livro é Ceifa de Luz. Tá dando para ouvir, gente? Sim, Direitinho? perfeito. Tá sim, ok. Livro Ceifa de Luz. Bem-aventurados os que choram, está em Mateus capítulo 5, versículo 4. Aflição e tranquilidade. Bem-aventurados que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que, se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. No limiar do berço, pede à alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se, convertendo-se na mentira e na delinquência. Aprendiz recusando lição ou doente abominando o remédio, em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. É por isso que, na escola da luta vulgar, vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismos de insânia e flagelação, nos quais se despenham além do campo material, e tantas inteligências primorosas engodadas na auréola fugaz do poder humano, erguendo para si próprias masmorras de pranto e envelhecimento, que as esperam inflexíveis, transposto o limite traçado na morte. E é por essa razão que vemos tantos lares fugindo à bênção do trabalho e do sacrifício, a afeição de oásis sedutores de imaginária alegria para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão, aprisionando os descuidados companheiros que os povoam em teias de loucura e desequilíbrio na vida espiritual. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila, aprimora para a união com Deus, porque o mestre que te propôs a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu, para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Comenta então, José. É uma página difícil, né? A gente não quer ouvir isso, não. A maioria. Todos nós, né? Todos nós, cada habitante da Terra tem um conceito. O que é felicidade? Cada habitante da Terra tem um conceito mais distorcido do que o outro. E é impressionante como que nós somos, a nossa essência é espiritual, a nossa consciência vibra buscando a felicidade, e sempre quando chegamos aqui na Terra, a gente escolhe o mesmo padrão de felicidade, o mesmo padrão adoecido, os mesmos valores equivocados. E é estranho, né? Porque você fica imaginando, poxa, mas
Por que que a gente não lembra de todas as promessas, de tudo que nós pedimos, de tudo que nós, né, desejamos? Existe um problema se a gente lembrasse 100%, né? Nós nos animamos a querer corrigir os problemas, corrigir os defeitos, corrigir os erros, quando nós observamos as consequências do erro. Só que enquanto estamos observando e não estamos no momento da dor que é gerada por nós mesmos, nós pedimos, eu quero passar por isso porque eu quero me libertar desse problema. Ele quer libertar a consciência dele desse problema. Ele sabe que ele tem um problema com a posse. Ele quer ver uma encarnação sem nenhuma posse. Ele sabe que ele tem um problema, uma dificuldade de relacionamento assim, 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 assado. Aí ele quer vir naquele relacionamento extremamente conturbado. Então, é difícil a gente imaginar que nós pedimos isso. E é assim, eu chego a ser chato com isso, porque essa é a essência da doutrina espírita. A essência da doutrina espírita é: qual é a origem de todo o sofrimento de nossa alma? Não estamos falando de corpo físico. Corpo físico é uma coisa transitória. Em 80, 90 anos, acabou, não tem mais. Estamos falando de o que perdura, o que é dor contínua. É a dor moral. A maior aflição que ele está falando aqui é a aflição moral. Não é a aflição física. Não é a aflição devido a estar passando mal de alguma coisa. Ah, então por que eu venho com uma chaga no meu corpo físico e isso é uma maneira de me melhorar? Porque às vezes aquela chaga vai te impor humildade. Aquela chaga não vai poder abrilhantar suas possibilidades de beleza física. Aí a pessoa, poxa, a vida é mais humilde em relação às propriedades físicas do corpo físico. E é incrível, porque parece que estamos distraídos, a gente não percebe. É tudo treinamento. Toda encarnação é um treinamento. Imagina que você se inscreveu num curso de treinamento de longa duração. É exatamente isso. O ato de reencarnar é: eu vou trabalhar tais aspectos. A gente não consegue trabalhar todos. E a proposta do projeto reencarnatório não é para trabalhar um monte de uma única vez. Não foi assim nem com Chico Xavier. Chico Xavier não tinha missão para escrever esse volume todo de livros. Ele tinha missão para escrever 30. E mais nada. Aí todo mundo fica assim, mas por quê? Ué, ele tinha a grande chance de se perturbar, de desistir, de querer mudar o destino. N fizeram isso. N médiuns fizeram isso. Igualmente, agora, eu estou falando de uma proposta de trabalho especificamente com o Cristo ali, naquele detalhe mais evidente de servir a doutrina espírita, certo? Mas nós temos projetos iguais, sem tirar nem pôr, de servir a outro coração que nós maltratamos, de servir a outra consciência que desequilibramos, de servir... Só muda o objeto de análise. Ah, mas eu preferi ficar escrevendo livro do que ficar convivendo com pessoas estranhas. Mas quem está escrevendo livro gostaria de justamente o oposto. De estar convivendo com pessoas estranhas, de estar podendo ofertar o coração dela em situações adversas, e não pode. Tá lá, Chico queria ser, né, ter a oportunidade da maternidade, de estar com uma criança que ele ajudou a colocar no mundo. Ele não pôde, não foi permitida. Não é esse o projeto agora. Mas ele falou várias vezes que ele tinha esse desejo. Não é agora. Não é esse o momento. Você já teve essa fase, passou. A fase agora não é essa. Então, é estranho, porque a gente não compreende que estar se aproximando de Deus é estar num sistema que irá demandar de nós continuamente amor e sabedoria. Ah, eu estou muito próximo de Deus. Então você desenvolveu muito amor e muita sabedoria. Para quê? Para ficar contemplando as maravilhas das galáxias, contemplando... Não tem nada de contemplação. É para trabalhar. E trabalhar muito. Então, sim, todos nós temos pressa.
Quando a gente descobre os nossos abismos, quando nós vamos nos descobrindo, conhece-te a ti mesmo. Aí você chega e descobre, caramba, eu estou 4 encarnações nas mesmas bobagens de poder. Eu cismo, toda vez que eu reencarno, dando um exemplo hipotético, eu cismo que eu vou ter uma ideia brilhante e vou transformar a humanidade. Quantas pessoas você conhece assim? Eu conheço centenas. Se você abrir a internet, então, você vai achar milhões ou milhares. Vai saber. É uma coisa impressionante. A pessoa não consegue desenvolver-se em nada em amor e sabedoria e quer resolver os problemas do mundo. Se bobear, quer resolver os problemas da galáxia. Eu lembro uma vez que uma pessoa falou assim comigo: puxa vida, tô tão preocupado que tá vindo um meteoro assim, assim, assado, né? Pra Terra. Esse meteoro passou perto. Ele passou entre a Lua e a Terra. Mas não tinha ninguém acompanhando isso, só quem gosta dessa parte de astronomia. E a pessoa ficou nervosa, né? Poxa, meu Deus, um asteroide, o que a gente podia fazer? Mas olha só, você está preocupada com o mal que o asteroide faz? Eu tô preocupado, ele vai bater e vai assassinar um monte de pessoas. Mas e o mal que você não está conseguindo calcular a rota e que você executa todo dia? Você está com atenção nisso? Aí a pessoa se ofendeu comigo, né? Claro que ficou meio assim, meio. Mas eu tinha uma certa liberdade para falar isso com a pessoa. Que isso? Que não sei o quê? Eu falei, não, pois é. O meteoro é exatamente os nossos erros essenciais que nós temos na nossa alma. A gente nunca sabe onde ele está. A gente nunca sabe que erro é esse. Mas quando tá, ele está próximo de ter um impacto. O nível de comparação é muito próximo. É na hora do calor de um problema é que você vai falar a palavra torta. É na hora de um calor de um problema que você vai achar que tem que ofender. É na hora do calor de uma situação adversa é que você vai ofertar o pior de você mesmo. Aí você se descobre, caramba, não é que eu não sei lidar com o poder, não é que eu não sei lidar com a riqueza, não é que eu não sei lidar com uma série de infortúnios que eu entendi e classifiquei como contrariedade à minha paz e à minha tranquilidade? É esse o gargalo. É um meteoro também. Só que você não quer olhar, você não quer calcular rota, você não quer mudar rota, você não quer nem desfazer esse meteoro que está sobre o seu cuidado. Foi você que gerou. É você que gera o tempo todo. Então é impressionante a quantidade de problemas que nós manuseamos todos os dias e a gente nem sequer se dá conta. E se você for falar com a pessoa, você não acha que você for meio grosseiro com a pessoa, não? Meio agressivo? Aí a pessoa fala assim, não, acho que não. É aquele meteoro que cai na Terra e você fala, foi uma maravilha ter caído em cima da casa de fulano. Claro, você não mora lá, né? Então é impressionante como a gente realmente anda completamente distraídos, né? Despreocupados, meio sem atenção. Qual é o verdadeiro motivo da encarnação? Aí a pessoa está preocupada com o destino político do planeta. Está preocupada com a ONU. Com a ONU, meu irmão? Você não tem nenhum poder sobre a ONU. Você não tem nenhum poder sobre nada disso. Começa a focar no que você tem poder agora, em você mesmo. Você não tem poder sobre o externo. Não, mas estou muito preocupado com a guerra da Ucrânia. Aí você fica, tá preocupado? Sim, estou muito preocupado. Você sabia que tem outras 7 guerras ocorrendo no mundo? Uma delas já ocorre há quase 20 anos. Mais de 1 milhão de pessoas desencarnaram nessa guerra. Não sabia. Ué, então temos um problema. Se você está tão preocupada com a Ucrânia, por que você não se preocupou com outro país que é pobrinho, lá na África, que já desencarnaram 1 milhão de pessoas? Por que você só se manifestou agora em relação à Ucrânia? Isso fala muito de nós mesmos. Mas eu não sabia. Não, não é que você não sabia. É que você só quer ventilar os assuntos que estão na pauta do contexto midiático. O que não estiver na pauta, o que ninguém vê, está tudo bem. E nós também somos assim. O que nós temos a percepção dos nossos defeitos e que a gente já percebeu um pouquinho, a gente quer ficar super preocupado. E aqueles defeitos que a gente não enxerga? Eu não vou ficar buscando cabelo em ovo, né?
Já vi pessoas falando isso. Eu não vou ficar buscando problema, porque eu vou acabar achando. Tem pessoas que usam essa filosofia de vida até para a área biomédica. Não, você não vai fazer o check-up, não vai fazer um hemograma completo? Eu não. Para quê? Vai que tem problema mesmo. Então, para que ficar revisitando como que você agiu, reagiu durante o dia? Se você podia ter feito com mais amor, com mais carinho. Para que ficar fazendo isso? A maioria foge dessas reflexões. A maioria foge desse tipo de perseguição. É você perseguir a si mesmo. Eu quero ver, quero lembrar o que eu fiz ou deixei de fazer. Tem várias pessoas que falam assim, ó, o segredo da felicidade é não lembrar o passado. Se você foi a vítima, né? Se você é o algoz, isso é um péssimo exemplo. E 99% nós somos algozes. Nós somos aquele que maltrata. Se você não lembrar o passado, você não vai parar de maltratar. Você vai sempre agir do mesmo jeito. Isso é um péssimo, mas é um péssimo discurso, é uma péssima recomendação. Não faça isso. Chega no fim do dia e pensa, puxa vida, de manhã eu lavei a louça, eu podia ter lavado com mais amor. Nossa, eu limpei o chão e eu fiquei meio angustiado por estar limpando o chão. No fundo, eu não queria admitir para mim mesmo que eu estava limpando com contrariedade. Eu não queria estar limpando, porque eu acho que isso é um serviço subalterno. Isso não foi um sentimento correto. Isso me perturbou o dia inteiro. Nós temos que rastrear. Quer fazer sua encarnação valer por 100 encarnações? Quer fazer sua encarnação valer por 1000? Rastreia todos os dias como você sente, o que você cai, o que você absorve, o que você não absorve, o que você está reagindo mal. E anota, se você quiser. Ah, tem problema de memória, não vou lembrar amanhã. Anota. Eu estou falindo na paciência. Em relação a serviços que são muito rigorosos, eu não quero me doar e eu fico em negação. Eu fico querendo servir só a questões que eu acho que é o mais certo. Anota. Anota, porque isso vai se repetir por várias encarnações. Várias encarnações. Não é à toa que os grupos de espíritos mais experientes que estiveram aqui na Terra, que são os egípcios, os hindus, eles possuíam um livro chamado Livro dos Mortos. A maioria dos grandes estudiosos da Terra não entenderam o que significa. Porque você vai ler, não sei se alguém já leu o Livro dos Mortos de alguma dessas tumbas, os livros parece um cântico. Porque sempre eles querem acreditar que foi uma movimentação fúnebre comum. Não, ele escreveu aquele livro a vida toda. Ninguém escreve, eu vou morrer daqui a 3 dias. Deixa eu começar a escrever um livro, porque eu vou empacotar. Não, você não faz isso. Você está escrevendo o livro a vida toda. E o que as pessoas faziam? Enterrava a pessoa com aquele livro. E nem sequer era um livro, era um papiro. Era só um papel que a pessoa escrevia. Era um rolinho de papel. Se você olhar na história mesmo, sem a visão medíocre e subalterna que nós temos atualmente do mundo chamado mundo moderno, aqueles espíritos estavam preocupados. Caramba, eu estou falindo nisso. Caramba, eu tenho realmente, quando eu estou nesse cenário, nessa situação, eu reajo assim. Nessa outra situação, eu tenho uma vontade de ser violento. Você já parou para analisar quando você tem vontade de ser violento? Me deu a vontade de pular no pescoço da pessoa, mas não pulei não, sabe por quê? Eu me contive e tal. Tá, mas qual a situação que você não vai se conter e vai realmente pular no pescoço da pessoa? Então você tem que trabalhar essas emoções, trabalhar esses sentimentos. Que sentimentos foram esses? Que conjunto de aflições que fez emanar essa reação em você? Você tem que anotar, você tem que perceber, você tem que se descobrir, porque ninguém fará esse trabalho. Nem Jesus e nem ninguém. Ele faz o trabalho o qual você já está disposto a fazer. Eu quero me descobrir nisso. Pedi, buscar e bater. Aí você pede, Senhor, eu quero caminhos para transformar a minha relação com a posse, a minha relação com o poder. Aí ele já observou que você teve várias encarnações em condições de abastança, de muito poder, não tem problema nenhum. Agora chegou a hora de se reencarnar do outro lado.
reencarna agora numa situação mais humilde. Aí a primeira encarnação a pessoa se revolta. A segunda se revolta mais ainda. A terceira e a quarta, nossa senhora, é uma revolta pior ainda. Aí só depois que a pessoa vai despertando. Mas cada uma dessas encarnações, quem pediu fomos nós mesmos. Eu não quero mais me perder nos problemas que eu estou criando. Então, sim, existem aflições que geram tranquilidade. Você passa por aquela aflição da dificuldade da posse. Você passa a viver uma vida menos prisioneira à matéria. Você passa a viver... Peraí, a minha felicidade não é ter mais 1 milhão na conta mês que vem. Minha felicidade não é de acumular. Minha felicidade, às vezes, é me reunir, comer um pão dormido com alguém, contando umas piadas e todo mundo sendo feliz ali naquele momento família, ou naquele momento com os amigos, ou com as amigas, seja o que for. É tomar um chá e se preocupar uns com os outros, um amparar o outro. É ter uma relação e realmente de viver a boa nova. Viver com alegria, como Cristo viveu na Terra. Aí essas aflições que a nossa alma tem dificuldade de suportar, ela vai gerar tranquilidade. Ela vai desencarnar e vai pensar assim, não é que não foi tão ruim assim? Mas ela não lembra das outras 15 que passou muito mal, foi muita revolta, roubou, destruiu, enganou, vilipendiou, criou N situações adversas para voltar à questão da posse. É assim, é essa sacada. Então, existe também o oposto. Há muita tranquilidade gerando aflição. É aí que gera o problema. Poxa, eu quero... Né? Você vai ver a lógica do raciocínio de um jovem americano. Eu tenho que desenvolver meu primeiro 1 milhão na conta bancária como lucro líquido até os 20 anos, até os 27 anos, até 30 anos. É meta. Ele não quer saber de mais nada. Aí você fica pensando assim, ué, Zé, então isso não deve ser uma meta errada, ele não deve ter essa meta para poder desenvolver as habilidades dele, desenvolver a capacidade dele em sociedade? Não, não é isso. É que mensagem você está mandando para o seu subconsciente. Você está achando que quando chegar em 1 milhão, você vai alcançar a felicidade. Conversa com os psiquiatras, que atendem diversas pessoas com problemas psicológicos graves. Boa parte, tem até uma psicóloga agora famosa, escreveu muitos livros, mais de 12 livros, eu esqueci o nome dela agora, e ela atende pessoas de altíssimo poder aquisitivo. A consulta dela custa 2.800 ou 3.000 reais. A hora! Uma consulta. Ela atende um público mais sofisticado. E ela coloca em um dos livros dela, ela comenta. É engraçado, pessoas que chegam a um certo poder aquisitivo muito alto, parece que passou do limite, passou da conta. A pessoa causa e cria elos de infelicidade profundos na pessoa. Destrói toda a tranquilidade que a pessoa tem. Porque qual é o raciocínio? É assim que a gente chega na Terra. Eu tenho que conseguir logo me aprumar, conseguir organizar minha vida. Eu tenho que viver o comercial da Claybon. Eu adoro aquele comercial de antigamente, não sei se vocês lembram daquela nhaque. Aí tinha um comercial da Doriana também. Aí mostrava aquela família correndo com um cachorro com pelo comprido. E aí aquela casinha amarela de cerquinha branca. Aí todas as pessoas, né, com uma iluminação artificial, né, porque você vê, nossa, que super claro, super lindo. Mas toda casa tem uma janela só, como é que chega aquela luz toda? É lógico que é luz de estúdio, é artificial. Mas daquela luz, né, aquela coisa deslumbrante, todo mundo com dente branco, translúcido. Você, nossa, que coisa incrível, coisa maravilhosa. A pessoa passando Doriana, aquela coisa, isso aqui, né, isso aqui é felicidade. Aí você acha o quê? De uma mensagem subliminar que fica presa na sua cabeça. Felicidade é ter aquela casa. Mas aquela casa era um estúdio. Aquela casa não existe. Mas a pessoa que bolou o comercial sabia o que a maioria de cada um de nós está procurando. O raciocínio para desenvolver o comercial é entender o que cada consciência está buscando. O que você está buscando? A pessoa, quando chega a uma certa idade, a primeira coisa que ela quer buscar, eu quero buscar uma casa. Eu quero comprar uma casa. Eu tenho que alugar uma casa? Eu quero comprar uma casa.
Melhor ainda se eu puder comprar. E se eu puder comprar e pagar ela logo em 2 anos, em 3 anos, vai, em 10 anos no máximo. E a pessoa fica nessa psicose. Ok, aí a pessoa alcançou isso tudo. Cadê a tranquilidade? A tranquilidade não chega. Parece que ela sabe, lá no fundo do consciente, no subconsciente, que está faltando alguma coisa que ela não está cumprindo. Mas ela não sabe o que é. Então ele continua. No limiar do berço pede a alma dificuldades, chagas, amargores e cicatrizes. Claro que ele quer. É óbvio que ele quer. Todos nós queremos. Todos nós queremos o bom combate. Todos nós queremos o bom combate. Todos nós queremos o desafio e a superação do desafio. Que as nossas almas, dos valores internos que nós estamos construindo, se eles estão realmente solidificados. Porque senão eles vão se abalar em circunstâncias absurdas. Entretanto, quando a gente está recapitulando novos episódios da própria experiência no plano físico, torna a concha escura do egoísmo e da vaidade. Então, o que ele está falando? Né? Antes de reencarnar, eu vou fazer isso, eu vou conviver com fulano, eu vou dissolver todo aquele ódio, não sei o quê. Aí quando começa a reencarnar, nossa senhora, fica 40 anos um maltratando o outro. 40 anos. Tem pessoas que um maltrata o outro dia e noite. É impressionante. A pessoa não percebe. Olha, você teve alguma coisa de errado com essa pessoa no passado, mas você, antes de reencarnar, pediu. Não, eu quero ter dificuldade, eu quero ter a contrariedade e eu vou tratar a pessoa bem. Você vai ver. Eu vou transformar todo aquele azedume do passado em amor. Rapaz, ninguém vai amar mais do que eu vou amar agora na Terra. Você vai ver. Eu fico imaginando os espíritos que planejam a encarnação. Tudo bem, amigo. Tô torcendo por você. Ó, tamo junto, hein? Fechamento. Vamos sempre te ajudar, te animar. É contigo, vai lá. Aí quando a gente chega aqui na Terra, a gente começa a recapitular, né? De novo, né? As próprias experiências do plano físico. Então vão ter experiências próprias, específicas do plano físico. O que acontece? A pessoa volta pro egoísmo, volta pra vaidade. Eu lavar prato? Eu não. Eu lavar louça? De jeito nenhum. Não, eu não vou lavar louça. E a pessoa entra nessa paranoia. A pessoa entra, ou seja, você percebe que você está num conjunto de experiências do plano físico. É importantíssimo a gente gravar isso aqui. Ó. Estamos num conjunto de experiências do plano físico planejados propositalmente para desenvolvermos o amor e a sabedoria. Como melhor se portar diante daquelas experiências. E aí o que a gente escolhe fazer? Fugir de novo para a mesma concha, do egoísmo e da vaidade. Sempre anda de mãos dadas. Por que a pessoa é mais egoísta? Porque ela classifica que aquela experiência física não é para ela. Deixa o outro fazer, deixa o outro se lascar sozinho. É uma espécie de egoísmo, atrelado à vaidade. Então, enquistando-se, ou seja, convertendo-se em quem? Em mentira e delinquência. Por que mentira? Porque você está mentindo para você mesmo. Você queria passar por aquela experiência. Você queria passar por dificuldade. Olha, eu vou ajudar a carregar terra. Aí a pessoa está fazendo uma obra, aí acabou de descarregar. Fulano, quando o caminhão descarregar aí na frente, areia, eu vou te ajudar, fica tranquilo. Aí descarrega o caminhão. 4 metros de areia lavada. Quem já carregou sabe o que eu estou falando. Aí você começa a encher o carrinho. 1 carrinho, 2, 3, 4, 5, 6. Aí tu olha para um monte de terra de novo, parece que nem se mexeu. Porque ali às vezes tem 60 carrinhos. E para piorar, às vezes começa a chover. Então o que pesava, sei lá, cada carrinho pesava 30, 40 quilos, agora passa a pesar 60. Você vai ter que reduzir o volume, senão você não consegue carregar. Aí você fala, fulano, aqui machuquei a coluna, cara. Machuquei aqui as costas, não podia te ajudar não, desculpa, hein. Ele, caramba, é mesmo? Vai lá, se cuidem. A pessoa tá mentindo para não fazer a tarefa.
Fora aquele ponto que, para não ter que fazer esforço nenhum, é melhor seguir para a delinquência. A pessoa começa a degenerar o tecido da consciência e começa a aprontar mecanismos de lógicas absurdas. Eu posso conseguir o dinheiro, eu vou pagar Beltrano para fazer isso, e esse dinheiro aqui, já vi uma nota dessa na casa da vizinha, dá mole lá às vezes com a nota, eu vou pegar a nota e vou pagar, tá tudo certo, ninguém vai ver nada. Eu não estou pegando para mim, é para ajudar, né? Aquela outra alma que precisa daquela tarefa de carregar areia. Mas não entendi, você se apossou de uma posse que não é sua, um princípio de delinquência completamente distorcido, ainda você acredita que está ajudando? Você está mentindo mais ainda para você mesmo? Então a gente tem que reconhecer quando isso acontece na nossa consciência e anotar. Mas é feio, eu não gosto de ver isso. Mas quando você desencarnar, é só isso que você vai ver. Não, mas eu ajudei a construir um prédio, eu ajudei a construir uma rua, eu ajudei a fazer comida, não sei, mas nada disso vai te chamar a atenção. Só o que vai te chamar a atenção são aquelas atividades que você devia ter um comportamento diante das experiências físicas e você não teve. Você teve um comportamento oposto. Você nem sequer se esforçou antes de começar a experiência física. Peraí, eu vou começar uma experiência física amanhã de manhã, assim, assim, assado. Eu vou fazer café da manhã, vou lavar louça, vou isso, vou aquilo. Eu tenho que me preparar para doar o melhor da minha alma. Porque eu sei que Deus colocou todas as possibilidades dentro de mim. Eu é que não sei usar essas possibilidades. E o pior é que é verdade. Tudo já está dentro de cada um de nós. Por vezes a pessoa até recebe recursos a mais. E ainda assim, quando está na experiência física, não quer fazer. Não quer se doar. Não quer ajudar. Não quer amparar. Quer escolher não fazer nada. Então, o aprendiz recusando a lição é o que mais acontece. Ou o doente abominando o remédio. Qual o remédio para a vaidade? É você viver situações que vão desconstruir a vaidade. Qual o remédio para o orgulho? É você achar que você vai conseguir resolver alguma coisa, vai conseguir superar algo e não conseguir superar. Onde está Deus que não me ajudou a resolver esse problema? Não, você queria que resolvesse do seu jeito. Deus resolve todos os problemas que têm que ser resolvidos. Em perfeita harmonia com tudo. Quem não consegue somos nós. Mas a gente só vai perceber isso passando pelas circunstâncias, né? Então, em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga, que lhe adiará indefinidamente realizações planejadas. Então, no fundo, existe um problema gravíssimo aqui com relação à fé. Várias pessoas falam de fé. Não, fé, eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio em Deus que Deus quer o melhor para mim. Eu confio em Deus, confio... Você tem certeza que você confia em Deus? Tem certeza que de tudo que está sendo planejado para você, para a encarnação, para outras encarnações, você tem certeza que você está percebendo o que está sendo planejado? Que o foco é para você se transformar moralmente e em sabedoria, saber escolher melhor, que vai gerar recursos para todos os outros corações que estão à sua volta? Você tem certeza que você está percebendo exatamente o que é para ser feito? A resposta é não. A resposta é não. Então, a maioria das vezes, nós estamos sempre o quê? Perseguindo a fuga. Não, e é muito engraçado, né? Que geralmente acaba viralizando algum vídeo, né? E às vezes as pessoas mandam para mim o link. Olha que legal. Olha só que incrível. Uma competição de corrida de bicicleta, a pessoa passou por fora. Né? Por fora da zona de direção, ele achou um caminho estranho que ele cortou todo mundo e chegou em primeiro. Viu? Ele foi muito mais esperta. Mas isso é uma fuga. As pessoas apreciam e valorizam quem promove a fuga. Sempre assim. Olha que coisa incrível. Fulano inventou uma maneira de como lavar louça. Ele construiu uma máquina de lavar louça. Já viu essas pessoas que se encantam por máquina de lavar louça? Eu acho um fenômeno isso. Porque a máquina é só um mecanismo para você de fuga, um mecanismo de fuga. Como ele sabe que a maioria não quer lavar louça, o cara vai constrói uma máquina e vende. Ela gasta mais água, gasta energia elétrica pra caramba. Porque tem que lavar com água aquecida, e você tem que comprar um sabãozinho, que é um quadradinho, que é um olho da cara, uma fortuna.
Entenda, eu não estou falando mal de quem escolheu isso, não. É o contrário. Eu estou falando do princípio do psiquismo que a pessoa busca esses recursos. Qual é o princípio? Eu não quero lavar louça. É um princípio de fuga. Alguém pode falar assim, mas ele não tem esse direito de fazer isso? Tem, ué. Mas o que você descobre quando você compra uma máquina de lavar louça? Qualquer pessoa já descobriu isso, ou que conhece o processo sabe disso. Quando você compra uma máquina de lavar louça, você não pode botar a louça exatamente como ela está, como as pessoas geralmente fazem, né? Ah, comer arroz, feijão, não sei o quê, com aquele monte de feijão grudado no prato. Você não pode botar na máquina de lavar louça. Você tem que fazer uma pré-lavagem primeiro. Aí alguém pode falar assim, mas você vai ter que fazer uma pré-lavagem? Eu sei, mas a pessoa está vendendo uma ideia. E você está comprando a ideia. Mas a ideia que ele está vendendo, ele sabe que você quer. As pessoas de marketing, as pessoas que desenvolvem recursos aqui no planeta, sabem o que a gente está fugindo. Por isso que vende bastante. Por isso que é um bom negócio. Porque é sempre para atender a fuga de alguma coisa que nós estamos fugindo. Aí tem pessoas que inventaram que não querem varrer a casa. Você compra um robô aspirador. Mas ele não limpa muito bem. Não, mas só para ele tirar o grosso, para mim tá bom. A pessoa quer sentir aquela sensação de ter alguma coisa funcionando automaticamente, sem ela ter que fazer esforço. A gente tem que perceber que às vezes nós desejamos isso. Isso não é feio reconhecer, não. É feio não tentar descobrir e querer viver a realidade da matéria como se nós fôssemos pedra, como se nós fôssemos um pedaço de azulejo, né? Então, o que acontece quando a gente fica perseguindo as fugas de se esforçar com o máximo de empenho de amor, de executar os trabalhos com o máximo empenho de amor? O que isso promove na nossa consciência? Ele vai estar adiando indefinidamente as realizações planejadas. Porque você não vai conseguir realizar exatamente como foi planejado. Ah lá, conseguiu, varri a casa está varrida. Mas você contratou outra pessoa. Mas não foi você que fez. Ou então, eu eduquei minha filha, eu eduquei meu filho. Mas sempre que você estava em casa, você dizia que tinha mais o que fazer, que não podia dar atenção à criança. Não foi você que criou a criança, basicamente. Foram terceiros. Você terceirizou o processo, você não executou como estava planejado. A que a espiritualidade superior pensa e tem total certeza, você não fez o que tinha que ser feito. É quando você descobre, caramba, não é que eu não fiz? Eu adiei esse processo? Mas por que está descrevendo indefinidamente? Porque na outra encarnação você faz o mesmo. Aí na outra, o mesmo. Na outra, o mesmo. Parece que é um processo que não tem fim. Até a sua consciência despertar. Olha a paciência divina exercida sobre nós. É uma misericórdia impressionante. E fica sempre naquela de não conseguir fazer. Chega aqui, como é que os outros estão fazendo para não ter que fazer? Como é que os outros estão executando para não ter que executar também? A gente quer logo copiar um plano de alguém para não fazer também. Isso é o ruim, ABS, isso é muito brabo. Então, é por isso que na escola da luta vulgar vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro. A pessoa busca trincheiras de ouro. E para quê? Porque a pessoa vai estar cavando abismos de insânia. A pessoa beira a insanidade, a alienação. E é lógico, flagelação. Chega a gerar flagelações, ou seja, grandes suplícios. Porque, na verdade, ela tem certeza absoluta que alguma coisa ela não está cumprindo. Ela tem certeza absoluta que alguma coisa ela não está fazendo. Ela não sabe o que é. É um suplício. Alguma coisa fica consumindo a pessoa. Aí a pessoa fica assim. Não sei se vocês já conviveram com pessoas assim. Eu acho muito engraçado. Será que eu fechei a porta? Eu acho que eu não fechei a porta. E daí? É só uma porta. Mas se entrar alguém? Eu vou ter que voltar em casa para ver isso. Mas a gente já está no meio do caminho. Deixa a porta para lá. O que já foi, já foi. Aí a pessoa fica naquele suplício. Ela inventa situações que não vão ocorrer. Vai que entra um cachorro. Vai que entra um gato lá e suja tudo de... Mas ninguém nunca viu um cachorro andando no quintal assim. Você nem tem cachorro, o que você está falando? E a pessoa fica criando suplícios, cara. Sofrimentos que não existem.
Porque no fundo, ela sabe que tem alguma coisa que ela devia estar fazendo e ela não sabe o que é e ela não está fazendo todos os dias. Em nenhum dia ela escolhe fazer. Em nenhum dia. Ela vive em processos de fuga. Ah, mas eu vou ter que ser mais paciente. Ah, eu vou ter que ser mais tolerante. Nossa, eu vou ter que desenvolver esse tal de humildade. Foi o que você falou antes de reencarnar. Então, nos quais se despenham, ou seja, se lançam, além do campo material, e tantas inteligências primorosas. Pessoas super inteligentes, tá? Só que qual é o problema da inteligência? A palavra intelegeres é escolher dentre. A pessoa só quer escolher dentre duas opções, o que o outro está fazendo e o que ela já fez. Nunca quer escolher o que o Cristo está fazendo, o que o Cristo deu como exemplo. Pô, escolher o Cristo, para mim, não é nenhuma escolha, não. Aí a pessoa não está usando a inteligência no modo sabedoria. Inteligência no modo sabedoria é colocar as suas escolhas a serviço de todos, promovendo, consequentemente, o amor, a bondade, o desenvolvimento, prosperidade mútua de todas, através da mútua concessão de todos os seus recursos e valores em prol de todos. É como se você estivesse sentado e pensando, como que eu posso ser aqui um mini Deus e cumprir as funções que Deus aguarda que assim que eu faça? É quando você bateu a porta pedindo trabalho, mas você não quer fazer o trabalho segundo os seus moldes, você quer fazer os trabalhos segundo os moldes divinos. Então, sim, muitas inteligências primorosas, de altíssima envergadura, de altíssimo treinamento, não sabem escolher. E o que acontece? Eles ficam aqui engodadas, iludidas, na auréola fugaz do poder humano. Nossa, eu sou uma pessoa de altíssima envergadura na faculdade não sei da onde, eu sou não sei o que, do instituto do sei que lá, eu sou agora o renomado do não sei que, do não sei que lá. E o negócio vai só inflando, e erguendo o que para si mesmo? Masmorras de pranto e envilecimento, né? De envelhecer, não. Envilecimento, ou seja, degradação. Ou seja, todos aqueles recursos que você estava desenvolvendo, que era para servir ao próximo, você só colocou para servir a si mesmo. Você veio para poder... Ah, eu quero tanto, Senhor, estudar psicologia. Eu vou ajudar todas as pessoas em sofrimento. Aí você veio, estudou psicologia, aí estudou, aí chegou a um ponto, eu não quero atender pobre. E eu não quero atender quem tem probleminhas simples. Não, eu sou uma pessoa muito sofisticada. Não, eu só quero servir aonde for dar ibope. Não, eu só quero fazer coisas que vão dar visibilidade no meio cultural, no meu meio científico. Seu meio científico, você está alucinado, né? Você surtou. Aí a pessoa desencarna. Aí quando você desencarna, você perde tudo. Não tem posse. Não tem corpo. Não tem nome. Dependendo, você não chega lá do outro lado nem com roupa. Você está tão desequilibrado que nem roupa você consegue imaginar e estruturar. Você está tão desequilibrado que você não consegue. E aí começam as masmorras de pranto. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Meu Deus! Olha a degradação toda que eu construí. Por quê? Porque ele percebe que ele gerou um nível de vaidade. Ele foi lá para destruir o orgulho e a vaidade, exercendo as suas potencialidades, servindo e amando. Concordou com o projeto. Entendeu? Senhor, entendi. Agora vai dar certo. Eu vou fazer isso. Aí chega aqui e faz o quê? Faz justamente o oposto. Entra nos piores climas, nos piores demandas, criando o quê? Degradação psíquica. A pessoa cria degradações psíquicas na mente. Não é física, porque não tem corpo. Você não tem corpo. Acabei de desencarnar. Você não tem corpo, não. Ah, mas eu vejo meu perispírito, eu vejo meu corpo perispiritual. Mas você não pode fazer nada com ele. Se você não tiver a capacidade, o domínio de manipulação de fluidos, você não pode fazer nada com ele. Você não vai conseguir trabalhar com ele como quem trabalha quando está encarnado. Não é a mesma coisa.
Você precisa ter um mínimo de equilíbrio psíquico para poder se equilibrar, para poder se estruturar e perceber a si mesmo. Então, aí começa o problema. Vem as masmorras de planto, de degradação, que as esperam, inflexíveis, transposto o limite traçado da morte. A pessoa desencarna. Puxa vida, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, eu podia ter feito aquilo outro. Por isso que reencarna um número gigantesco de almas com problemas de depressão, com problemas psíquicos graves. Porque sim, perdemos muitos tempos, muitas oportunidades. Como diz no interior, cavalo selado não passa 2 vezes não, gente. Nossa, tive uma encarnação que eu podia ter feito isso. Estava tudo estruturado, era só botar um pouquinho mais de amor, era só botar um pouquinho mais de compreensão, ia ser um destino lindo, desenvolvido. O que você fez? Você fez justamente o oposto. Correu justamente para o oposto. Você criou inúmeras degradações, inclusive para o seu destino, para as próximas encarnações. Você fica assim, puxa vida, eu magoei até as pessoas que eu amo. Engraçado, eu maltratei até aquelas pessoas que mais me ajudavam. Nossa, eu cuspi no prato que eu comi. Eu maltratei. Aí começa o complexo de culpa. Culpa, culpa, culpa. Aí vem a dor moral. E quando ela se instaura, às vezes ela vai varrer por 5, 6, 8, 10 encarnações. Ou mais. E é por essa razão que vemos tantos lares fugindo à bênção do trabalho e do sacrifício. Sim, tanto porque os lares? Porque às vezes o pai e a mãe ainda ensinam os filhos a agir assim. Não, meu filho, você tem que... Não, eu quero o melhor para o seu destino. Eu quero que você faça o menos esforço possível. Menos esforço possível? De forma nenhuma. Que absurdo é esse? Você tem que ir lá e dar o exemplo de esforço maior do que todos. Você tem que ir lá e dar o maior exemplo de sacrifício. E falar, é esse o caminho. O caminho é complicado. O caminho é difícil. E você tem que estar feliz executando ele. Faça com amor. Coloque todos os seus potenciais de amor, de carinho, no que você está fazendo e entregue, envelopado com o laço da sua consciência. Eis aqui o meu melhor. E da manhã você faz melhor ainda. Em quê? Em todas as atividades que você estiver envolvido. Esse deveria ser o exemplo. E é isso que deveríamos estar fazendo nos lares, desenvolvendo o amor e a sabedoria, continuamente. Mas o que a gente acaba fazendo? Ao contrário. Promovendo o que? A fuga da bênção do trabalho e do sacrifício. Então, às vezes, os pais falam assim, fulano, estuda, hein? Quem nunca ouviu essa frase? Fulano, estuda, hein? Senão você vai ficar trabalhando igual seu pai aqui, ó. Igual fulano de tal, igual Beltrano, igual Ciclano. Passa alguém na rua empurrando um carrinho, né, cheio de madeira. Você quer ficar empurrando aquilo ali igual um burro de carga? Estuda, hein? Faz isso, hein? Faz aquilo. Aí você fica, tem alguma coisa errada nessas frases. Tem alguma coisa muito errada, tem alguma coisa fora de sintonia. E se ele tiver que estar passando por aquela situação? E se o planejamento é justamente que ele passe pela dificuldade sem revolta? Passe pela dificuldade agradecendo, Senhor, obrigado, Senhor, por esse trabalho tão difícil, tão demandante. Eu preciso disso, eu preciso vencer essa dificuldade. Por isso que eu admiro tanto aquelas pessoas que querem escalar o Everest. Ninguém me entende. Todo mundo me acha assim meio psicopata. Eu era doido para um dia reencarnar lá no pé do Everest. Viver lá com aquelas pessoas, carregando mochila para os outros, ajudando as pessoas a chegarem no cume. Mas eu mesmo não vou ganhar nada com isso. As pessoas que mais ralam e trabalham no Everest são os moradores de lá. Eles têm trabalhos incríveis. Você viu que os caras, a maioria mal consegue andar numa certa altitude. Os caras estão lá carregando uma carga nas costas, terrível. Aí você fala, esse espírito é impressionante. Ele está ajudando todo mundo a subir. Ele não vai ter nenhuma glória. Nunca vão fazer uma placa com o nome dele. Nunca vão colocar numa revista americana, europeia. Eis aqui, fulano de tal. Excelente alpinista francês. Conseguiu chegar no pico do Everest. Ninguém vai fazer isso. Vai conseguir patrocínio, que não sei o quê. Não, ele não vai conseguir nada. Ele vai conseguir, na próxima temporada, carregar mais carga nas costas do que carregou antes. Aí você fala, esse espírito
É impressionante. O cara pediu para reencarnar ali, cara, nascer naquele local e desempenhar aquilo ali. E realmente a pessoa quer desenvolver a resistência ao sacrifício. Aí tu chega lá, as pessoas são altamente religiosas, altamente ligadas ao divino. Não importa qual divino, que dê nome disso, daquilo, aquilo outro. A questão é o que ele faz no dia a dia. Ele não se revolta. Porque aqui no Ocidente, um monte de gente se chama cristão, muitas pessoas se dizem, né, sigo Deus, eu acredito em Deus, mas vive revoltada. Não aceita nada do destino. Não quer fazer nenhum tipo de sacrifício, nenhum tipo de esforço. Pô, mas se eu continuar trabalhando assim, desse jeito, eu não vou aguentar. Isso aqui é uma bobagem, esse tipo de trabalho. Bobagem? Bobagem. O Cristo nasceu numa manjedoura. O Cristo, quando chegou a uma certa idade, pediu ao paizinho dele aqui, José, posso trabalhar na carpintaria com você? Mas todo mundo queria, a mãe dele queria botar ele no templo. Maria queria botar ele no templo, para ser doutor do templo. Garantiu o destino dele. Não, quero... Porque a mãe não sabe o que está falando. Ela não sabe o que está fazendo. Ela acha que a melhor coisa é reduzir a bênção do trabalho. Não, tem que reduzir o trabalho dele. Tem que trabalhar muito, não. Aí eu tenho que reduzir o sacrifício dos meus filhos. Ué, mas peraí, não deveria ser o contrário, não? Você capacitar os filhos para fazer o melhor do trabalho, com mais alegria, com mais amor, com mais entusiasmos. E quando surgir o trabalho sacrificial, que ele faça sem revolta, sem angústia e com alegria. Ou seja, você capacita essa alma para qualquer tipo de desafio da Terra. É exatamente o que a gente precisa fazer nos lares, com todas as almas que reencarnam conosco, que convivem conosco. A gente não pode criar situações de fuga da bênção do trabalho e do sacrifício. Então, por vezes, ocorre o quê? A afeição de oásis sedutores de imaginar alegria. Fulano, você não precisa fazer nada. Você não precisa lavar louça. Você não precisa fazer nada. Eu tô te amando. Eu tô te amando, sabe? Te amo muito. Eu vou fazer com que você não faça nada. Porque a sua sensação de felicidade, dos adultos, a ideia psíquica perturbada dos adultos é: eu quero ficar sem fazer nada num oásis. Então eu vou promover isso para os meus filhos, porque eu não tive, né? Eu não tive essa alegria. Vou promover para os meus filhos. Aí a pessoa inventa um monte de perturbação. Por quê? Para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão. Aí quando vai ver, aquela criança que deveria, né? Que até contava no planejamento, olha aqui, no que foi planejado, está aqui no texto, realizações planejadas. Qual era a realização que aguardava? Olha, eu vou reencarnar com você, fulana. Poxa, eu sei que eu vou fraquejar. Você vai na frente, tá? Você vai ficar adulta mais rápido, vai perceber as necessidades do destino e você me anima, hein? Me anima a perseguir, a continuar, a me esforçar, a estar convicto na bondade divina, no amor, e a servir e a amar. Você me ajuda, né? Tranquilo, fulana. Tá planejado. Tamo junto. Não tem esse problema, não. Aí o que acaba virando depois o destino da pessoa? Desespero. Porque você vendeu para aquele psiquismo que o melhor é não trabalhar. Você empurrou a goela abaixo daquela consciência que o melhor é você não fazer nada. Não se sacrificar em nada. O que acontece depois no destino da pessoa? Ela não consegue alcançar aquele oásis fictício, sedutor. Igual quando você está no deserto, né? Você tem aquela miragem, você está alucinado, 3 dias sem tomar água, um calor danado, você olha assim para o fio, tem um oásis lá de paz, de amor, de não sei o quê, sem sacrifício, sem nada, é só esticar o braço, cair frutas descascadas na mão e vem para minha goela. Aí você cai num cubículo, que não tem nada disso. Não é grande, não é abastado, não é belo. E aí se implanta o quê? Naquela consciência, naquele cubículo daquela mente. Cubículo no sentido psíquico. A nossa casa mental tem vários departamentos. Aí na casa mental, naquele departamento que deveria ser o quê? O do bom ânimo, da coragem, né? Da boa vontade, se instaura o quê no lugar desse processo? Desespero e desilusão. Desespero e desilusão.
Aí o jovem começa a falar: eu acho que eu não sou para isso, eu não sou bom, eu não sei o que, eu não presto, que não sei o que lá. Meu amigo, você é criatura divina. Você está sendo preparado e desenvolvido para ajudar em todas as galáxias. Deus não atira dados ao acaso e nem cria nada para simplesmente ficar voando no espaço. Isso é visão do materialismo humano. Deus não funciona nessa consciência. A nossa consciência pequena, que não ama e que não tem sabedoria, pensa essas coisas de perturbadas. Não sucumba a essas desilusões. Prossiga. Vamos lá, vamos marchar. Vai dar certo. Vamos seguir o plano do Cristo, porque o Cristo falou assim, ó, se vocês tiverem boa vontade, coragem e sentimentos nobres, de amor, sempre desenvolver esses sentimentos, vai dar certo. Ele veio à Terra e mostrou. É assim que se faz e ó, pode apostar. Tudo que vocês estão achando que está distorcido, que não tem graça, que não sei o quê, que parece estranho, dá certo. Vai dar certo. Vocês têm que confiar em mim. Foi isso que o Cristo falou. Confia que dá certo. Então, sim, aprisionando os descuidados companheiros que os povoam em teias de loucura e desequilíbrio. Vira uma loucura e um desequilíbrio. Aí a pessoa chega assim e fala assim para você: eu não gosto de tomar banho, acho que dá muito trabalho. Olha só, você tomou banho do dia 0 até o dia... Né, vocês podem multiplicar aí, 3 anos de idade, 4 anos de idade, eu te dei banho. Você vai ter que tomar banho até o último dia da vida. Não tem esse negócio de não gosto de tomar banho. Você tem que lavar seu uniforme de trabalho e falar: obrigado, Senhor, por esse recurso valioso e precioso, que eu não me dou conta, que eu tenho que trabalhar com ele e desenvolvê-lo. Fazer a manutenção dele é uma honra. Obrigado, Senhor. Aí a pessoa não quer fazer nada disso. Aí não percebe que enquanto você quer viver fora dos princípios adequados, você está criando um monte de teias de loucura. Vai criando teias de loucura, teias de desequilíbrio. Dá ruim, né? Você vai desencarnar. Você vai viver a realidade espiritual, onde somente a sua consciência está 100% desnuda. A sua consciência, você vai ver a frequência que a sua consciência vibra, porque você vai estar imantado e prisioneiro aos locais da frequência da sua consciência. Poxa, mas eu achei que fosse para um lugar tão bom. Mas a sua frequência, da sua consciência, opera uma frequência baixinha, ruim para danar. A frequência alta do amor, da sabedoria, você não consegue nem imaginar que frequência é essa. Está distante disso, a beça. Poxa, eu estou num lugar tão ruim, eu não merecia um lugar melhor, não? Não, você merece aquilo que você constrói. Essa é a essência divina da lei de progresso. Aí você vai viver a vida espiritual naquela frequência daquela consciência. Poxa, mas eu estou percebendo o pensamento dos outros aqui, essas pessoas tenebrosas, essas pessoas isso aqui, mas ela não tem espelho lá na vida espiritual. Não tem espelho para se ver. Não é que você está num lugar tenebroso com pessoas tenebrosas. Aquelas pessoas são exatamente como você está. Você está naquele estado tenebroso. Só pensa o pior das pessoas, só deseja o pior de todo mundo. Você está vibrando na pior frequência que pode existir. Aí você quer alcançar as frequências maravilhosas por uma questão milagrosa? Está muito enganado, não é assim que funciona. Nem de perto. Então, valoriza a aflição de hoje. O que está querendo dizer com valoriza? Não é para dar valor monetário, né? Valoriza observa o que essa experiência está desenvolvendo em você. O que essa experiência está desenvolvendo em você? Mais tenacidade, mais capacidade de vivenciar certos problemas, de superar problemas, de produzir amor onde você só produzia ódio. Então está sendo maravilhoso. Viva essa experiência. Absorva essa experiência, porque ela vai moldar a sua alma, vai fazer com que você vibre em outras frequências. Então, sim, valorize a aflição de hoje. Claro, aquela que você executa sem revolta, sem ficar xingando Deus até o último minuto. Aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila, ou seja, nos aprimora para a união com Deus. Porque o mestre que te propões a escutar e seguir, né, você está se propondo, eu quero escutar e seguir o Cristo.
Ao invés de facilidade imediata, né, na Terra, ele preferiu o quê? Ensinar-nos a verdadeira ascensão. A humildade da manejadora, ou seja, esse imposto constante, né, de serviço aos necessitados. Eu só posso ficar bem comigo mesmo se eu estiver produzindo bem para terceiros. Eu não consigo imaginar não produzir o bem para terceiros. É o imposto. Você se impõe essa situação. É como se fosse o seguinte: para margear e caminhar por esse destino, eu tenho que pagar um imposto. Qual é esse imposto? Servir ao próximo. Eu não me vejo atuando sem servir ao próximo. Então você vai descobrir isso no Cristo. A incompreensão dos contemporâneos. Natural, né? Indiferença dos corações mais queridos. Isso todo mundo sofre. Normal também. E o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Em plena cruz da morte, ele não ficou revoltado com ninguém. Nem com os soldados que o massacraram. Ao contrário. Sempre com sentimento de ternura e amor por eles. Meu Deus, por que estão agindo assim? Que pena. É uma pena, né? Uma bobagem. E eu lembro profundamente, né, quando eu li essa página aqui, porque tem uma mensagem, né, de Eurípides Barçanufo, né, que comentam que no desencarne dele, ele encontrou inclusive com o Cristo. Ele viu o Cristo pessoalmente. E o Cristo estava vertendo algumas lágrimas, né, esse encanto de olho e tal. Aí ele: Senhor, que foi? Por que você está chorando? Né, aquele reação de querer mais servir. Ele: não, Senhor, peraí. Alguma coisa que eu tenho para fazer? São as pessoas que estão lá na terra sofrendo, são as pessoas que estão presas nos hospitais, sofrendo amarguras, dores e sofrimento. Não, não, não. Eu tô chorando porque isso me entristece um pouquinho. Aquelas pessoas que tiveram contato com a Boa Nova, sabe o que é a Boa Nova? Sabe o que é viver com mais alegria, com mais esperança, com mais amor, e resolve não fazer isso. Essa frase sempre me impactou profundamente, né? Sempre. Eu acho que vai me impactar agora pro resto da vida. Eu lembro dela como se fosse hoje, tivesse acabado de ler o livro e fosse... Você fica: nossa senhora, quanta coisa a gente deixa de viver no dia a dia para viver outros conceitos, outras coisas doidas, perturbadas, ideais que não são os nossos, que não tem nada a ver com o que nós planejamos, muito menos que o Cristo apresenta para todos nós como destinação em relação à lei de progresso. Mas é isso aí. Ana? Saiu já. Ah, então, Lúcia. A gente já pode entrar acho que no estudo, porque não pediu para eu mudar de sala, foi eu que abri, acho que a gente pode ir direto. Perfeito, vamos direto então. Vamos lá, então retomando, se você puder me ajudar, eu tô sempre Meu meio... livro é 310, o da Andréia é que é igual ao seu. Andréia, me ajuda aí, Andréia. Só que na reunião passada eu não estava. Tá bom, deixa eu abrir Porque olha aqui. só, você ESG. começou nos subsídios, né? Foi, mas eu não lembro se nós avançamos. Módulo 4, não, módulo 6, roteiro 3. Deixa eu ver aqui qual é o tema. É o roteiro 3, não é isso? Obsessão e enfermidades mentais. Isso, mentais. Mas eu Aí não marquei aqui. falou lá embaixo, da mesma forma, no finalzinho, da mesma forma, as grandes preocupações. Você ia começar a ler esse parágrafo. Ok, o início do parágrafo que está escrito da mesma forma. Isso. Você Ok. ia começar a ler Obrigado. quando acabou. Obrigado. Nem sempre eu lembro. Então é o quê? É 325? 326. O primeiro parágrafo do 326. Quer dizer, dessa edição aqui que é igual que bate com a sua. Tá. Tá bom? Da mesma forma, né? Isso. Do meu livro é 310. Não, tudo bem, vamos lá. Bem, vamos prosseguir então. Não dá para voltar atrás no tema, desculpem. Vamos direto então pro... Ele está falando justamente sobre as questões da obsessão.
Então vamos para o próximo parágrafo. Vamos prosseguir aqui. Então, da mesma forma, as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. Olha só, calma aí. Fica até difícil, porque ele está fazendo uma puxada do parágrafo anterior. Então, no parágrafo anterior, rapidamente, vou falar aqui rapidamente. Então, sendo a alma a causa real de todas as manifestações inteligentes do ser, é fácil constatar-se que os desequilíbrios mentais estão ligados à rebeldia, à não observância das leis de Deus. E a gente conversou um pouco mais sobre isso, né? Que aqui ficou meio pesado, a pessoa jogou pesado, né? E aí, conversando um pouco mais, nós comentamos sobre que podemos afirmar que 90 em 100 dos casos de loucura, excetuando aqueles que se originam da incursão microbiana, né? A sífilis estágio 3, né? Sífilis estágio 1, estágio 2, estágio 3. Estágio 3 ela se manifesta no cérebro, né? O tal do micro-organismo, aquela ação microbiótica, né? Ela começa a agir no cérebro e dá, né, o fenômeno de desequilíbrio total do cérebro físico. Então, a sífilis e a AIDS promovem isso. Já é conhecido, já existe medicação para não chegar a esse ponto. Mas que não é diagnosticado, quando você vê. Antigamente botava todo mundo no sanatório, mas agora a pessoa está se comportando mal, né? Tá todo esquisito, a pessoa vai para o hospital, o médico já sabe, tá começando a mostrar traços estranhos, a pessoa vai logo, faz a avaliação do exame de sangue, né? Para checar se não tem sífilis ou AIDS. Esses são os 10% que a gente está excetuando, né? Então, começam nas consequências das faltas graves que praticamos, com a impaciência e com a tristeza, isto é, por intermédio de atitudes mentais que imprimem deploráveis reflexos ao caminho daqueles que as acolhem e alimentam. Ou seja, a pessoa escolheu mal no passado, agiu mal no passado, promoveu uma série de doideiras, criou uma série de ideias malucas e colocou filhos, colegas, amigos a seguirem aquelas ideias, né? Essas ideias foram acolhidas e as outras almas começaram a se alimentar de ideias distorcidas, distante da sua essência divina. Então é claro que a gente se arrepende. É claro que são consequências brabas das nossas faltas. Claro que isso promove o quê? Impaciência em querer resolver esses problemas. Ao mesmo tempo, ou contrariamente, né? Mas enfim, também promove tristeza. O quê? Todas essas atitudes mentais que nós passamos a acolher quando estamos com a consciência crescendo. Quando a consciência começou a crescer, a pessoa, meu Deus, como é que eu vou resolver um problema desse tamanho? Primeira coisa é instaurar o desespero e a aflição que se manifesta diretamente na consciência. Só que às vezes isso está no subconsciente, no consciente no seu eu mais profundo, como nos explica Joana de Ângeles. E isso se manifesta, isso vai se manifestar na sua capacidade mental. Então, instaladas essas forças desequilibrantes no campo íntimo, a pessoa reencarna assim. Fulano, vamos jogar bola? Acho que vai chover. Eu posso cair e me machucar. Não, vocês vão ter alegria, não quero ter alegria. A pessoa vive só, o copo está sempre meio vazio. Conhece pessoas assim? Todo mundo conhece, não é possível. Todo mundo conhece que Certeza. muitas pessoas vivem assim, uma atitude mental esquisita, né? Não sei o quê. Porque a pessoa já tentou várias encarnações promover situações que ia gerar felicidade, que ia gerar o desenvolvimento. A pessoa tinha certeza que estava fazendo melhor e descobriu que estava fazendo tudo errado. É um choque de consciência. Mas tudo isso faz parte do processo. Não é para a pessoa se revoltar, achar que não tem jeito. Faz parte do processo. Então, instauradas, né? Depois que se instala essas forças desequilibrantes no campo íntimo, inicia-se a desintegração da harmonia mental. A pessoa não consegue se concentrar numa atividade. Não consegue. Ela recai em pensamentos de culpa, recai em pensamentos de tristeza. Eu vou ali andar de bicicleta. Aí a bicicleta meio que soltou a corrente.
Ah, puxa vida, isso só acontece comigo. Acontece com todo mundo que anda de bicicleta. Com todo mundo. Soltar a corrente faz parte. Vai lá e bota de novo, continua andando. Não, mas a pessoa, não, meu Deus, não sei o quê. A pessoa não percebe que a harmonia básica mental, ela está em degradação. Qualquer situação que surge no destino dela, eu tenho uma relação de convivência com fulano, com Beltrana. Ah, a relação não vai bem. Eu não mereço fulano. Ou então eu não mereço fulana. Eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. As pessoas começam a viver esses pensamentos estranhos. Aí você pensa assim, como é que a pessoa criou isso, cara? De onde tirou isso? Mas é o princípio da desintegração da harmonia mental. Essa, por vezes, perdura, não só numa existência, ou seja, numa encarnação, mas em várias delas, até que o interessado se disponha, com fidelidade, a valer-se das bênçãos divinas que o aljofram, para restabelecer a tranquilidade e a capacidade de renovação, que lhes são inerentes à individualidade, em abençoado serviço evolutivo. Então, sim, os recursos já estão depositados em você, mas é como se você tivesse um grande reservatório de energias. Aí você fala, para que gastar essa energia? Eu vou usar essa energia, eu vou acabar escolhendo mal, e vou usar mal a energia e vai dar tudo errado mesmo. A pessoa entra numa frustração de que acha que não vai dar certo. Então, pegando essa meio termo, né? Da mesma forma, as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. Pode ocasionar loucura. E é engraçado, né? Como que as pessoas vivem assim. Né? A pessoa fala assim, nossa, amanhã tem uma apresentação muito complicada no trabalho. Aí a pessoa fica e não consegue dormir, e fica nervosa, e não sei o quê. A apresentação já está pronta? Sim. Você já não fez? Sim. Você já não se preparou? Sim. Então está tudo resolvido. Tudo que você tinha para fazer já está feito. Todas as predisposições e as capacidades que você podia exercer, você já exerceu. Ok. Amanhã você só vai fazer a apresentação. Mas tem pessoas que criam preocupações a mais que não existem. Em relação à reencarnação, é a mesma coisa. Nossa, eu vou reencarnar com fulano. Aí a pessoa, todo sono é um sono perturbado. Porque ela acha que não está fazendo corretamente, porque não está fazendo não sei o quê. Então, aqui nós estamos quase que chegando naquele princípio da auto-obsessão. A pessoa está se auto-obsidiando direto. Então, da mesma forma, as grandes preocupações do espírita é nesse sentido aqui, ó, né, que eu estou tentando comentar aqui. Ó. Quando ele fala sobre as grandes preocupações do espírita. A pessoa tem preocupações extremamente sofisticadas. Né? Não posso isso, não posso aquilo. Eu tenho que prestar mais atenção. Pode ocasionar a loucura. As ciências, as artes e até a religião lhe fornecem contingentes. Então, por vezes a pessoa tem que recorrer a outros princípios, não é à toa. Ela não consegue estabelecer um padrão de pensamento equilibrado. Tudo é desequilíbrio. Qualquer vou ficar sentado durante 2 horas fazendo alguma coisa. A pessoa fica em processo de angústia. Angústia. Fulano, você vai para onde? O que você vai fazer mais tarde? Mas por que você está preocupado com isso? Não, a pessoa quer se preparar. Já percebeu isso? Espíritos que são assim quando reencarnam? Tudo ela quer se preparar. Ela quer se preparar para melhor responder. Para melhor... Você tem que se preparar para tudo. E viver o todo. Acabou, é isso. Senão você vai criar sofrimento e dor onde não tem. Então, sim, pode ocasionar loucura. A pessoa chega a gerar loucura. Por esses princípios. Né? Então, a loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter de preocupação principal, em que se muda em ideia fixa, podendo tanto ser a dos espíritos, em que com eles se ocupou, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder e de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou um social. Esse parágrafo aqui é mega complexo.
Vamos só voltar aqui nele um pouquinho. Se vocês me permitirem. Desculpa tá indo devagar aqui, porque realmente aqui pesa um pouco. Então, olha só o que ele está falando. Dada a predisposição para a loucura, porque ela já se instaura como algo, uma predisposição orgânica no cérebro, ou seja, você como consciência, animando um corpo perispiritual, imprime essas impressões no cérebro. Nós fazemos isso, não é Deus não, tá? Ah, Deus colocou você no corpo que tem a tendência a enlouquecer. Não, não, não. É você, mal equilibrado, altamente desequilibrado, altamente preocupado, achando que não tem jeito, que tudo não tem jeito, que tudo vai dar ruim. Você cria essa predisposição orgânica no cérebro. Você escreve isso na formação do seu corpo físico. Então, dada essa predisposição para a loucura orgânica, esta tomará o caráter de preocupação principal. Então, se muda em ideia fixa. A pessoa sai de preocupação para ideia fixa, podendo tanto ser dos espíritos, em que ele se ocupou, como a de Deus. Então a pessoa está preocupada com os espíritos encarnados, está preocupada com Deus. Ah, eu estou preocupada com os anjos. Ah, eu estou preocupada com o diabo. Ah, eu estou preocupado com a fortuna. Ah, eu estou preocupado com o poder. Ah, não sei o que. Estou preocupado com essa manifestação artística. Como as pessoas estão desprezando essa arte? Isso é um absurdo. Preocupado com uma ciência. Meu Deus, ninguém valoriza mais quem fabrica parafuso. Ou então uma preocupação desconcentrada, em uma ideia fixa, desconcentrada, sem sentido, com relação à maternidade. E com relação ao sistema político. Igualmente com relação ao tecido social de convivência. Então, essa frase aqui, ela resume os principais pensamentos perturbados e enlouquecidos que temos. Então ele continua. Provavelmente o louco religioso se houvera tornado um louco espírita, se o espiritismo fora a sua preocupação dominante. Do mesmo modo que o louco espírita o seria sob outra forma, de acordo com as circunstâncias. O que ele está falando? Aquilo que você teve mais contato e que você começou a gerar uma preocupação esquisita, doentia, é isso que te gerou a loucura. Foi isso. Você não está pensando nem sequer em bem-estar. Você está pensando, eu tenho que me maltratar, eu tenho que me policiar a ponto de me maltratar para poder me transformar. Tem pessoas que acreditam na transformação pela dor. Né? O silício, né? Aquelas atividades siliciais, não sei se vocês lembram, né? Na antiguidade, a pessoa amarrava corrente na perna para poder sangrar, a pessoa se chicoteava. Não tem esse princípio? Esse princípio foi adotado no passado, não foi por uma questão de maldade de cardeais, das pessoas da Igreja Católica. Nossa, que pessoa perturbada, maluco. Não, as pessoas é que desejavam isso. As pessoas acreditavam que se auto-maltratando, se auto-punindo, ia gerar progresso. Acreditavam. Você vai fazer o quê? Acreditavam. Você vai chegar pro ferreiro da cidade, pô, faz uma correntinha aí pra mim, que cheia de espinho, pra poder sangrar. Ah, faço sim, meu amigo. Paga quanto? E o ferreiro não tem nada a ver com isso que você vai fazer com esse negócio. Então, o mesmo é com relação à nossa consciência. Você cria uma preocupação principal, transforma ela numa ideia fixa. E essa preocupação principal e a ideia fixa são ideias torturantes, ideias perversas. Você vai se auto-maltratando dia e noite. Dia e noite. É um processo intrínseco que a consciência, por vezes, quer fazer. A pessoa, imagina um castelo, é como se fosse um grande castelo mental. Do lado de fora era cheio de crocodilo, né, no pântano, para proteger o castelo. Aí agora você abre as portas do castelo da sua consciência para começar a perseguir os cômodos que você acha que estão errados. Ou seja, o mal que você praticava para fora, agora você começa a praticar para dentro da sua consciência. E você acha que isso é o melhor. Jesus discorda. Ele acha que o melhor é você agir com amor, para fora e para dentro. Agir com tolerância, para fora e para dentro.
agir com compreensão das imperfeições alheias e das suas imperfeições e trabalhá-las, modificá-las. E você tem que aprender a se perdoar. Nossa, eu fiz tal coisa errada. Eu tenho que me perdoar e ser melhor amanhã. Se eu não me perdoar, eu vou entrar nesse prostracismo de culpa, nesse prostracismo de que nada tem jeito, não tem como resolver. E é justamente o oposto. Deus continua te patrocinando. Deus continua te capacitando com bênçãos divinas. Nenhuma ou duas. Inúmeras bênçãos divinas. Para você renovar a sua tranquilidade, sua capacidade de se renovar. Qual é a sua capacidade de se renovar? Olha, eu era uma estátua, estou todo rachado, estou todo em pedaço. Eu quero me modificar para voltar ao formato e dos objetivos, o quê? Divinos. É isso. Não tem jeito. Poxa, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, isso. Maltratei mais não sei quanto. Assassinei mais 2.000. Deu tudo ruim. Foi mesmo, deu tudo ruim. Não foi bom, não. Foi terrível. Agora eu percebi o que é viver e conviver na vida sem querer usar os potenciais de amor, de carinho e de sabedoria que Deus faculta a todos nós. E eu não percebi que eu tinha essa capacidade. Eu até sabia que tinha, mas eu queria usar só com quem eu amava. Porque eu achava que o melhor que eu tenho dentro de mim é só para servir a quem eu amo, não é para servir a todos. Aí a gente começa a restaurar o nosso serviço evolutivo. Mas a guerra é na consciência. A guerra é na matriz do pensamento. E se a matriz quer se maltratar, adivinha? Deus não pula na frente para evitar. Você é o governador dessa casa mental. Você é o responsável desse castelo. Se você quer abrir as portas do castelo e botar crocodilo para dentro para sair perseguindo a você mesmo, não tem o que fazer. Então ele deixou claro, provavelmente, aí você conhece, fulano é um louco religioso. O cara é um louco lá, um louco católico, um louco protestante, um louco do ambiente hindu, não importa a religião. Aí ele fala, provavelmente, o louco religioso que às vezes você observa, comenta, se houver tornado um louco espírita, se o espiritismo for a sua preocupação dominante. Então a preocupação dominante dele é Maomé. Aí ele vira um louco com Maomé. Se você pegar o Corão, não fala de revolta, não fala de tristeza, não fala de impor dor a ninguém, só fala de paz, de harmonia. É a obra que mais fala de Maria. Existem mais versos falando de Maria do que a própria Bíblia. É impressionante, mas é a verdade. Eles reconhecem Jesus Cristo, não como uma envergadura máxima, mas com relação aos seus ensinamentos. Mas às vezes o cara vai e se perturba e fica totalmente louco, psicótico. Não, foi aquela religião que transformou aquela pessoa em louco. Não foi não. Foi uma preocupação doentia que ele ficou com relação àqueles ideais. Nossa, eu tenho que espalhar esses ideais em todos os cantos do mundo. A ferro e fogo. Assim eu vou recuperar a paz para todas as consciências. E às vezes o que acontece? Ele era uma pessoa nas outras encarnações que perseguia todos os religiosos, que maltratava todo mundo que era religioso. Aí ele agora fala, eu tenho que reaver esse território. Eu expurguei desse território a religiosidade. Eu tenho que devolver agora. Aí ele volta com uma ideia louca de querer voltar na base da força, na base da crueldade, na base do que ele conhece. Então ele está deixando claro, provavelmente o louco religioso se houvera tornado um louco espírita. Ele poderia ser um louco espírita se o espiritismo for a sua preocupação dominante. Então cuidado com essas preocupações dominantes que geram desequilíbrio. Qualquer preocupação que você tem dominante e que você está vendo que está gerando desequilíbrio, atenção, não é assim. Não está certo. Repondera. Peraí, não é assim. Deixa Dilson, para com isso. Não é por aí. Do mesmo modo que o louco espírita, e tem muitos, o seria sob outra forma, de acordo com as circunstâncias. Então tem um monte de espírita completamente alucinado. Completamente alucinado. Porque ele está com o pensamento desequilibrado.
Aí ele descobriu o espiritismo. Nossa, isso é tão importante. Nossa, isso é tão maravilhoso. E ele começa a interagir com esse conhecimento de uma maneira, com uma preocupação tão forte, mas tão forte, que ele começa a fazer um monte de loucuras. Se ele não tivesse essa preocupação dominante, alienada, ele não estaria agindo mal. Então, eu não sei se ficou claro aqui. Se alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta, se não, eu falo direto. Tentando acelerar aqui, poder... Eu não consigo fechar isso aqui, não. Muita informação. Vocês desculpem eu ter parado aqui nesse parágrafo, mas esse parágrafo foi muito importante. Tá ok? Mas ficou claro, foi importante sim. Mas dá para você. Esse é grande, né? Muito O outro é né? grande também, mas se quiser eu vou, não tem problema. Mas se quiser parar aqui, vocês que Quando ele sabem. mandar fechar, não mandou fechar ainda, então ainda dá. Posso mais um pouquinho então? Desculpa aí, mais uns 5 minutinhos. Isso. Mentira, não é 5 minutinhos não. Eu vou acabar tomando mais tempo. Porque eu olho para outra tela aqui e não vejo o relógio. Então eu não sei que horas são, né? Eu fico olhando direto para a tela e não tô com o relógio aqui no pulso. E o celular tá distante. Enfim. Mas entenderam com relação a... Quando você gera uma preocupação, aqui ele separou, tá? Primeiro ele separou em três etapas. Uma com relação a problemas físicos no cérebro. Sim, existe. Ele existe. Mas ele deixou claro, ó, podemos afirmar que 90 em 100 casos, ou seja, 90% da loucura, excetuando aqueles que se originam na incursão microbiana sobre a matéria cinzenta, começam nas consequências das faltas graves. Consequência das faltas graves que praticamos. É isso que são os 90%. O que é 90% que gera loucura? As consequências das faltas graves que praticamos, com a impaciência e com a tristeza, por intermédio de atitudes mentais que imprimem deploráveis reflexos, no caminho daqueles que as acolhem e alimentam. Então você fica assim, puxa vida, cara, não só eu fiz alguma coisa, deu muito ruim, outras pessoas acharam que eu estava falando era verdade, estão me seguindo. Quer ver o pessoal que morre de medo desencarnado? É ter alguém seguindo ele, seguindo os pensamentos. E é engraçado que na Terra agora se instaurou seguidores de Instagram, seguidores de Facebook. E as pessoas não ficam com medo de postar nenhuma ideia deplorável, nenhum pensamento torpe. Mas quando tu vai ver, tem centenas de pessoas seguindo, acolhendo aquelas ideias e se alimentando delas, alimentando a própria alma daquelas ideias. Então, aquela alma vibrando de maneira perturbada está arremessando esse reflexo em você, porque ela lembra de você. Nossa, eu vou viver assim porque fulano disse isso. Nossa, fulano teve essa reação e teve esse resultado, eu vou fazer igualzinho a ele. Ele recebe esse reflexo mental. Nós arremessamos matéria o tempo todo mental, uns sobre os outros. E quando ele manda esses reflexos deploráveis para outra consciência, o espírito sente, cara. Você sente. Aí bate com uma sensação de mais tristeza, mais angústia, né? E beleza, então ele falou aqui de algo que? De uma coisa que você não vai ter como frear. Concordam? Uma é o problema físico, né? O físico, você tem que ir no psiquiatra e fazer o acompanhamento e ver o que acontece. Aí tudo que for físico e for da condição que existe medicação para te ajudar a amparar os problemas já, né, esses 10% que são originários da loucura, que são atrelados a ações deletérias no corpo físico, tem tratamento, estão buscando gerar mais tratamentos ainda. O que é originário da consciência profunda é difícil, porque são as consequências graves do que praticamos no passado. É difícil. Aí o que ele está falando agora? Beleza, agora tem um outro problema que gera loucura também. Por isso que ele está falando, da mesma forma, as grandes preocupações do espírito podem ocasionar loucura. Aí você fala assim, peraí, não entendi. Eu fiz uma coisa errada no passado, deu ruim,
Várias pessoas sofreram impacto disso, até seguiram esse exemplo para fazer coisa mais ruim ainda. Deu muito ruim. Isso me leva praticamente à loucura por culpa, né? Uma série de problemas, de tristeza, de impaciência para resolver o problema, atitudes mentais deploráveis que recebemos de terceiros, que alimentaram e acolheram aquelas ideias nossas, aqueles exemplos de mal proceder. Tá, ele está falando o seguinte, ó, tirando isso, nesse mesmo bojo dos 90%, existe aquelas pessoas que criam preocupações no espírito, criam preocupações na própria consciência, que não deveriam criar. É isso que ele está falando. Da mesma forma, as grandes preocupações do espírito podem ocasionar loucura. Então, as ciências, as artes e até a religião lhe fornecem contingentes, ou seja, para você lutar contra essas preocupações. Preocupações que quem cria é o próprio espírito. Então, ele já tem uma tendência psicopata. Por quê? Porque ele não tem amor, ele não tem sabedoria. Tudo que ele interage de maneira mecanicista. Então, todos nós somos um pouquinho psicopata. Todos nós somos um pouquinho mecanicistas. Nós não tratamos as circunstâncias da vida pensando como colocar o melhor do nosso amor em todas as situações. Dependendo da situação que gera uma preocupação XPTO, a alma age muito mal. Por exemplo, vou dar um exemplo fictício. Isso deve acontecer com quase ninguém. Um pai ou uma mãe preocupado com a formação intelectual na Terra de algum espírito que está sob seu cuidado, o filho ou filha. É uma preocupação, certo? É uma preocupação séria. Então, se essa preocupação ela se tornar um pensamento dominante que, inclusive, você tem que fazer alguma coisa para mudar o destino daquela alma e isso vai gerar felicidade para ela, que é uma ideia distorcida, não é uma verdade, é uma ideia distorcida, é uma preocupação distorcida, você vai se empenhar para ajudar aquele outro espírito sem amor, sem fraternidade, sem carinho, só chicoteando, só maltratando, só empurrando, achando que a pessoa só pode seguir por um certo destino se for maltratando, empurrando, ladeira abaixo. Somos assim até hoje. Então, toda a grande preocupação que nós temos, cuidado. Para, medita, senta um dia, anota o nome da preocupação no caderno. Aí você faz 2 colunas. A primeira coluna, como eu penso em ajudar a resolver essa preocupação. E do outro lado você bota, como Cristo faria para ajudar sobre essa preocupação. Sempre faça isso. E aí o ato de meditar sobre o assunto, você vai para pensar, nossa, como eu penso distante do Cristo. Nossa, se eu não parasse para refletir aqui, eu estaria agindo muito mal com fulano, com beltrano, com tal situação, com tal envergadura de problemas. É isso. É sempre assim. Mas por vezes você quer acreditar só em você. Então, por que eu gosto tanto do exemplo do alpinista, né? Porque o alpinista, às vezes, fica horas e horas e horas sozinho numa ladeira de uma montanha, somente segurando pela corda. Ele tem que confiar na corda. Ele está na corda e com 2 grampos, às vezes só com 2, 3. Né? Um alpinista genuinamente precavido, ele está sempre com 3 grampos. Ou seja, 3 formas de fixação na parede. Porque se uma falhar, ele tem a segunda. Se a segunda falhar, ele tem a terceira. Para não cair. É uma preocupação contínua. Mas ele continua subindo. Mas ele não continua preocupado não de cair, não? Não, ele confia que vai dar certo. É de um ensinamento profundo. Vão ter várias situações em que nós vamos estar sozinhos. E só existe ali a corda divina te sustentando da encarnação. Mas aguardando que você faça o melhor. Olha, se ancora, hein? Se ancora nos seus potenciais de amor, se ancora nos seus potenciais de amar e servir e se sacrificar pelo próximo.
Para de criar preocupações distorcidas. Não, eu vou mudar o destino dela. Não, eu vou mudar a vida dela. Vai mudar a vida dela? Você não é capaz de mudar nada. Você não é capaz de fazer nada. Porque se você não empreender com amor e com sabedoria, você só vai gerar consequências ruins. Então, é muito bela a comparação quando nós observamos a nossa consciência marchando na encarnação, ou não importa se está encarnado ou não, marchando nas leis relacionadas ao progresso, a lei de progresso. Deus sempre irá nos favorecer e nos fornecer bênçãos de suporte a todas as atividades. Agora, você quer subir rápido. Eu quero escalar rápido esse problema, eu quero resolver esse problema rápido. Geralmente quem tem preocupação ou alguma preocupação, ele quer que a preocupação se resolva rápido. Se você falar assim para ele, olha só, isso vai levar 800 anos, a pessoa, eu não aceito isso. Tá doido? É engraçado, eu tinha um colega que viajou para a Inglaterra, e aí chegou na Inglaterra, né? Ele falou assim, poxa, vocês estão lá uma discussão política acalorada no Brasil, né? Isso aqui, ele porque isso, porque aquilo, falou. Aí de repente o amigo dele, que é britânico, começou a rir. E riu que se escangalhou, né? Mas por que você está rindo? Cara, não acredito, cara. Você está parecendo que você é político. Que você está envolvido até com o movimento político. Parece que você é do partido. Não sou de partido nenhum, não. Mas é estranho, parece que você se envolveu mesmo. Ele, não, porque eu tenho que me preocupar, porque a minha preocupação... Aqui, ó. Sistema político e social, é que vai transformar o mundo, vai transformar isso. Aí ele falou, meu amigo, ele já era um senhor, né, de idade, ele falou, meu amigo, olha só, tem uma coisa para te contar. Esse problema que vocês estão passando no Brasil, nós iniciamos por esse problema há 300 anos atrás. É que o Brasil só tem 500 anos, né? Vamos lá. 80, 60, 50 anos de democracia. Nós estamos nesse problema há séculos. A gente não consegue resolver. Não, porque Montesquieu, divisão dos poderes, isso aqui. Não, a gente aqui nem fala mais de Montesquieu, porque não dá certo. Já deu errado. Começou dando errado. Fizemos todos os testes de separar os poderes assim. Separou em 3 poderes. Aqui nós somos 5 poderes já hoje. Tem sempre que ter um poder moderador, sempre alguém provoca um excesso. Não tente resolver isso agora, isso vai levar tempo. Aí ele, mas você não está preocupado não, que vai demorar muito tempo? Ele falou, não tem como, não vai resolver rápido. Nós estamos há 300 anos e não resolvemos isso. E aí é engraçado, né? Porque aí o brasileiro ele quer resolver agora. Agora! Ele vai resolver agora. Como? Aí você cria uma preocupação no espírito que está te ocasionando loucuras. E as pessoas ficam loucas por causa do sistema político. Ficam loucas para resolver todos os problemas sociais. A pessoa quer resolver todos os problemas sociais, mas não consegue organizar a própria casa. A pessoa quer resolver todos os problemas políticos, mas não consegue cumprir a função dele mesmo em casa. Mas então você quer fazer política de transformar o mundo e você não consegue transformar o que está sob o seu contato, sob o seu domínio? Não entendi. Então ele está deixando claro, cuidado. Sim, por vezes uma preocupação descabida gera loucuras que não iria se instaurar, em hipótese alguma. Mas você quer percorrer problema. Você quer caçar cabelo em ovo, você quer ver situações difíceis onde não tem. Não tem problema. Quer fazer isso? Faz. Ué. Você quer maltratar sua consciência botando um monte de situações artificiais à toa, de dor e de sofrimento? Faz, não tem problema nenhum. Aí alguém pode acabar comentando assim, poxa, mas a gente não tem que se esforçar para mudar o mundo? Temos, claro. Começa mudando a sua casa. Sua casa mental. Nem sua casa para impor. Senão você vai querer mudar a sua casa impondo que as outras pessoas da casa executem o que você acha que é certo. Não. Começa mudando a sua casa mental. Alguém vai falar alguma coisa ruim para você, você fala, não, fulano, que isso? De forma alguma. Essa pessoa que está falando é uma pessoa maravilhosa.
certamente já está passando por situações difíceis, de dores. Você nunca entra em manifestação mental de falar mal de alguém. Você nunca entra em manifestação mental de crítica. Você nunca entra em manifestação mental de revolta. É sobre isso que ele está falando. Para de ficar criando preocupações. Ele está falando que preocupações é no âmbito geral. Como reagimos com as preocupações? Com um monte de coisa doida. Que não tem nada a ver com amor e nada a ver com a sabedoria. Mas a gente acha que vai dar certo. Já fizemos tentativa e erro durante décadas, durante milênios. Deu tudo errado. Aí você acha que tem que agir do mesmo jeito. Eu tenho que ser como eu sou, né? Não preciso mudar. Mas vai dar sempre o mesmo resultado errado. Essa é justamente a definição de loucura. Você tentar a mesma forma de vida achando que vai dar resultado diferente. Não vai dar resultado diferente. Vai dar sempre um resultado negativo. Então você soma -2 com -2. Não, eu vou somar isso aqui 30 vezes. Uma hora vai dar, né? Vai dar um sinal positivo. Não, você está somando sinais negativos. Vai dar sempre mais negativo. É um princípio matemático, mas a gente não percebe. A gente não percebe que nosso campo mental, a nossa lógica, a nossa consciência vagueia por essas coisas doidas. Um monte de preocupação. De novo, a preocupação principal, depois ela se torna ideia fixa. Ela não percebe, ela só fala sobre isso. Qualquer assunto que surge, não sei o que lá, isso é coisa de espírito, hein? Mas olha só, mas não sei o que lá, tá acontecendo. Isso aí é influência espiritual, hein? Mas não sei o que. A pessoa não percebe que ela está com uma ideia fixa. Ela não percebe que está com uma preocupação principal eternamente fixa. A pessoa está se auto-enlouquecendo propositalmente. Vai saber quais são os motivos. Tem vários. A gente poderia ficar aqui a noite toda falando quais são os motivos que a pessoa gosta de se enlouquecer. Porque, às vezes, a consciência está assim, puxa vida, eu não me importei com nada durante 10, 20, 30 encarnações. Agora eu tenho que me importar com tudo. Como assim se importar com tudo? Vai com calma. Não cria preocupações grandes. Não cria preocupações grandes. Não cria preocupações gigantescas aonde não é para você lidar assim com esse aspecto da vida. Não é. Vai com calma. Deixa Dilson, para com Wilson. Para de ficar maltratando você mesmo. Só que, de novo, quem não ama tem esse problema. Quem disse que ela vai agir com a própria consciência, para com a própria consciência, com um pouquinho de amor? Não vai. Ela vai querer se impor exigências absurdas. Como ficar com uma preocupação fixa, contínua, o tempo todo, criando uma ideia fixa. Então só muda o assunto. Uma hora o assunto é sobre espíritos, outra hora o assunto sobre o que se ocupam, outra hora é com Deus, com o diabo, não sei o quê, fortuna, poder. Eu acho legal que as pessoas falam assim, eu não sei onde está Deus que não vê isso. Eu falei, caraca, a pessoa quer fazer o papel de Deus. A pessoa quer fazer o papel de Deus, mas ela não percebe que é um princípio de autodestruição, de autodesarmonização. Você já estudou e já tem consciência plena que Deus é puro amor e pura sabedoria. Você está falando o quê, cara? Inteligência primária, ou primeira, causa primária de todas as coisas. Por que você está preocupado com isso com o quê? Deus organiza e cumpre a parte dele. Cumpra a sua. Você está cumprindo a sua? Está desenvolvendo amor? Está desenvolvendo a sabedoria? Está agindo com as pessoas com mais carinho, com mais fraternidade? Você está vivendo a sua essência? Não. Cuidado. Para e pensa quantas vezes você tem uma ideia durante o dia. Quer notar se você está enlouquecendo do ponto de vista de preocupações grandes, desnecessárias? Toda vez que você tiver uma preocupação grande, você anota a preocupação. E anota depois. Anota depois. No fim do dia, você vê quantas vezes você pensou naquela bobagem. Porque quem ama, ele está sempre pensando da melhor maneira. Não está nunca pensando da pior maneira. Nunca está criando sofrimento onde não tem. Não está criando azedume onde não tem. Nossa, mas fulano está vivendo lá não sei aonde, no Sudão, tanta dor, tanto sofrimento lá. E a pessoa fala isso o dia inteiro.
A dor no Sudão, não sei o quê. Cara, você tá tão preocupação com a dor no Sudão? Pega um avião. Ah, não tem dinheiro. Entra no navio. Vai pro Sudão e vai lá mais servir, ué. Não fica daqui longe falando, não. Vai lá e resolva. Ah, mas eu não vou conseguir resolver. Então, mas aí você começa a perceber que a sua consciência começa a querer gerar situações de preocupações insolúveis. De propósito. Só para poder ficar animando a consciência perturbada, para dizer que está fazendo alguma coisa. Aí também está errado. Anima a consciência na direção do amor e da fraternidade, no seu raio de ação. Atenção, às vezes no seu raio de ação você já está falhando profundamente. O mundo só vai se transformar com a transformação interna de toda a coletividade, dos que aqui habitam, estão prisioneiros a esse planeta. Nossa consciência está prisioneira a essa unidade escolar, a essa unidade de treinamento. Então é óbvio que quando todos animarem outra perspectiva, quando todos desejarem regenerar os seus próprios valores, a sua própria consciência, o mundo se torna um país de regeneração. Antes disso, não. Antes disso, você vai chegar em conclusões de que pensar mal, ficar com raiva, tentar forçar as coisas a mudar pela dor e pelo sofrimento dos outros, vai propagar a felicidade e a harmonia na Terra. Não vai, né? Não vai. Então, você vai vendo bem o escopo da loucura, como ele é diverso. Ah, mas eu achava que loucura era só coisa de espírito desencarnado. Não, a loucura está ligada aos nossos valores que nós animamos, que estão longe, mas muito longe, dos valores divinos. Isso promove a loucura. Em gênero, número e grau, diversificados. Da mesma maneira como todos nós somos diferentes aqui na Terra. Então, se são 8 bilhões de almas encarnadas, existem 8 bilhões de almas com um espectro diverso sobre como se está se identificando e transformando o seu mundo íntimo. Fora isso, a nossa gênese distorcida de escolher fazer as coisas sem amor, de escolher fazer as coisas sem fraternidade, de querer resolver as coisas sozinho. Já percebeu as pessoas assim? Né? O chamado síndrome de Cirineu. Tudo as pessoas têm que carregar cruz, que não tem que pedir ajuda a ninguém, que não estou sofrendo isso, eu não tenho que pedir ajuda a ninguém, eu tenho que sofrer sozinho, e que não sei. Para de criar preocupações onde não tem. Os projetos divinos foram desenvolvidos para serem executados em coletividades, para avançarmos juntos. Não é nada de sozinho. Ah, mas eu tenho vergonha. Todo mundo tem vergonha. Até quando a dor bate mais forte, a gente perde a vergonha e pede ajuda. Então a gente não precisa chegar a esse ponto de criar uma loucura desnecessária, totalmente desnecessária, por uma preocupação que a gente não deveria ter. Ou você confia em Deus ou não confia. Não, eu confio em Deus, mas desconfiando, né? Vai que Ele quer que eu sofra umas coisas que eu não estou preparado. Ou então você não confia. Só isso gera preocupações exacerbadas. Então precisamos compreender, cuidado com as ideias fixas, com as preocupações principais que nós temos durante o dia. Ah, mas eu fiquei tão preocupado, não consegui me controlar. Não conseguiu, não? Para. Usa o recurso da religião. Lê uma página, faz uma prece, pede ajuda para se desvincular daquele pensamento viciado que você está tendo. Porque isso aqui é o ópio da sua mente. Ficar preocupado com uma ideia principal para mostrar que você se importa, e você gera uma ideia fixa que só te perturba e não gera resultado positivo, é uma espécie de vício. É uma viciação. Agora estou conseguindo botar minha alma para operar. Eu já sei reconhecer o mal e eu fico tentando combater aquele mal, aonde eu vejo na sociedade e no mundo. Mas Jesus pediu para você fazer o contrário. Você reconhecer o mal. Não precisa tentar transformar quem está agindo mal, mas você precisa ajudar todos que estão sofrendo a consequência daquele mal. Ofertando o seu coração, ofertando seus potenciais de fraternidade. Hoje e sempre. É isso. Não complica a história. Não complica o seu destino. Não precisa. Não fica querendo resolver as grandes complexidades da humanidade.
Resolva na sua consciência, no seu lar, no seu modus operandi, no trabalho, no caminho, em todos os lugares, todos que estão no seu raio de ação, faça o melhor, com muito amor e carinho. Aí desculpa aí que não deu para avançar aqui para o texto seguinte, porque isso aqui a gente tem que bater muito. Isso aqui é muito importante. Muita coisa, mas muito bom, né? Muita coisa mesmo para falar. José, então você faz a nossa prece de encerramento? Faço sim, vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de amor e infinita misericórdia, agradecemos, Senhor, as possibilidades de nos descobrirmos um pouquinho mais, percebermos o quanto temos pensamentos equivocados, distantes do amor, da fraternidade. Quantas vezes queremos mudar o mundo e transformar o mundo com os espinhos que ainda detemos em nossa consciência e não com os perfumes das pétalas divinas que temos potenciais de refletir. Dai-nos força, Senhor, e acima de tudo nos esforçaremos com muita boa vontade e coragem para empenharmos mais o nosso coração fraterno, o nosso coração amoroso, para o bem de todos, hoje e sempre. Com essa prece, Senhor, pedimos permissão para encerrar o estudo dessa noite. Muito obrigada, Jesus, graças a Deus. Excelente estudo, gente. Muito bom mesmo. Obrigada a todos. No próximo Aninha participa. Com certeza. Isso aí, tá bom? Uma boa noite a Boa todos. noite. Tchau, Boa tchau. noite a Boa noite a todos. Fiquem Boa com Deus. noite. Fique com ele. Boa noite. Tchau, tchau.